O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Estamos ao vivo, boa noite aos espectadores e espectadoras do Lado B e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026 e eu sou o Caio Belândia, ao vivaço aqui do Céu Estúdio para o Lado B do Rio 383, o primeiro de 2026. A gente tá abrindo aí a temporada Lado B 10 anos. Outro dia a Aline, a Ganso, a nossa botafoguense, que eu conheço já de muito tempo também, das redes e tal, ela, caramba, Caio, 10 anos de Lado B. Eu falei, vamos fazer em agosto, 10 anos. E eu vou estar aqui todos os programas lembrando vocês disso, porque a gente quer fazer um Lado B 10 anos bonito, robusto, né, grande, vitorioso, assim como o Atlético Mineiro e o Fluminense, que foram vitoriosos nesse final de semana. A gente está aqui para mais um programa. Vocês sabem, quem estiver ao vivo, por favor, já deixa o like. Veja se está inscrito, fundamental. A gente também vai interagir com vocês, vai ler os comentários de vocês. Por favor, deixem os superchats e com perguntas. Já vi que tem um superchat aqui com um tema que a gente vai entrar mais para a semana que vem, mas a gente vai responder. Você, tá, Felipe? Obrigado pelo superchat, daqui a pouco a gente passa por ele. Deixem suas perguntas. A ideia é que a gente faça um programa bastante interativo. A gente separou 3 pautinhas, assim, bem rápidas, assim, para a gente comentários gerais, mas a gente quer ouvir vocês, quer ler vocês, então, por favor, coloquem aqui o que vocês querem que a gente comente nesse programa, que vai ser um pouco de retrospectiva das nossas férias, que foi muito agitado, né? O mundo realmente não tem espaço para férias mais, a escala 7x0 aí, e também vai comentar um pouco sobre tentar fazer alguma projeção já visando aí as eleições de 2026, já é tempo, tá cedo, mas já é tempo de falar. O time... Toda volta de férias, vocês sabem como é, né? Pré-temporada, o time vai, né, entrosando aos poucos, né? Tem gente que pega, né? Os craques pegam umas férias um pouco maior, né, Fagner? Daniel Soares tá aí, gastando a milha dele aí em algum lugar do planeta, né? Vai saber onde tá. A milha ou os reais mesmo, a gente reais, sabe, em dólar, em sei lá o quê. Que bom que continue assim. E o Fagner Torres Lima, como vocês já viram, tá aqui comigo, bem trajado, né? Hoje ele veio aí com a camisa do futuro ganhador do Oscar de 2026. E a Luara Ramos também tá aqui, tá virtualmente, também tá bem trajada, né? Com a camisa do Galo, que basicamente é o que ela tem de camisa, de vestir. As melhores são essas aqui, preto e branco. É isso, é bonita a camisa, essa mesmo. Apesar de ser do Galo. Então já começo com você, Luara. A gente estava conversando, né? Como a gente entrou de recesso, o nosso recesso costuma ter aí quase 2 meses e tal. A gente conversa bastante, a gente tá na moda aí, o Brasil tá na moda cultural, do cinema, que bom, né? Eu ainda não vi Agente Secreto, não tem muito o que falar. Mas eu sei que com certeza... Ainda. Não vi. Vou ver se eu vejo essa semana. Eu vou muito pouco ao cinema, né? A sala de cinema. Eu assisto alguns filmes até, mas sala de cinema eu vou pouco. Mas quero ir ao cinema. Eu não quero esperar sair no streaming, não. Você, inclusive, é vergonhoso ir pouco ao cinema, porque você hoje em dia mora num bairro onde tem um excelente... Do lado. Não só ser do lado, como um excelente cinema. Tem. Você tem ali onde você mora, tem o Cine São Luís, né? Que tem várias salas. É muito bom. E é perto de Botafogo também, onde também tem dá várias pra pegar, salas muito legais. Tem agora o das Laranjeiras, né? O Zé Wilker, que eu ainda não conheço. Zé Wilker. É Santa Teresa? E eu não sei se tem, se ainda tem, mas tinha, e quando tinha eu adorava. Do Palácio não tem mais. Cara, o cine do Palácio do Catete não era tem mais, o que eu mais gostava. Mas tá em obra, eu acho. Acho que vai voltar. Era o cinema que eu mais gostava de frequentar no Rio. Muitas vezes na época de vacas magras, quando eu não tinha... Eu tirava férias, mas não tinha dinheiro pra viajar, mesmo tirando férias. Várias vezes minhas férias era praia no Rio de Janeiro, saía de casa, ia pra praia, ficava na praia tipo até 2 da tarde, vinha pro cinema, ia pro Palácio do Catete e ia ver filme. Lá infelizmente tá pra voltar, mas vai demorar. Palácio do Catete, volte com o cinema, porque é uma sala muito agradável. Não precisa, ali onde eu moro, o Catete nem precisa ir a shopping, de fato é um privilégio. Prometo que eu vou corrigir, Fagner, isso. Inclusive porque tem interesses profissionais no tema também. Vamos voltar pra Luara? Que é isso, a gente tava conversando, vamos falar sobre dica cultural, né? Esse ano a gente tá fazendo aqui um compromisso com vocês de abrir
todos os programas, pelo menos com alguém, um de nós, dando uma dica sobre o que viu, sobre o que leu, sobre o que ouviu, até pra gente tentar amenizar um pouco, né, esse ano que promete. Parece que vai ser mais um ano difícil aí, assim como os últimos 2.000 e tantos anos, ou lá, os 5.000, dependendo do ponto de vista. Então a gente quer... se bem que a gente vai ver muita coisa de política, de guerra, enfim, muita coisa pesada pra contar também, inclusive a minha dica é essa. Em breve eu falo, mas... vamos falar um pouco mais de cultura, né, Lu? Pra tentar ser um refúgio, pra gente aprender também, porque a gente acaba aprendendo. Pra também fazer essa troca com os nossos ouvintes, né? A galera gosta de ouvir a gente e de trocar com a gente nas redes as impressões sobre podcasts, livros, filmes, etc. Bem-vinda novamente, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner. Boa noite a todo mundo que já está com a gente aqui, que vai ouvir, né, vai ver pelo YouTube, porque estamos em live hoje, e depois vai ouvir também, mas vamos chegando. Então, brigadão já quem já está junto. E eu falei, né, Caio, eu falei isso com você, falei, Caio, vamos fazer esse primeiro momento aí, porque eu tenho essa coisa também, né, essa vontade de trocar, quero ouvir também o que o pessoal... ouvir e ler, né? Não dá pra gente ouvir daqui, mas dá pra gente ler, então é como se estivesse a gente conversando. O que vocês viram na série? Vai ficar uma coisa meio aquela redação de volta das férias, lembra da escola? O que você fez? Porque eu vi e li muita coisa. E a primeira coisa, assim, que eu acho que eu fiz foi, eu brinquei lá no grupo, né, Caio, que melhor coisa que eu fiz foi no dia 3 de janeiro, com aquele ataque estadunidense ali à Venezuela, eu peguei um livro do Galeano para ler. Não era As Veias Abertas, eu queria um livro inédito, até porque eu tenho lido As Veias Abertas, né, algumas partes, relido, porque já li desde o ano passado. Mas eu peguei um livro chamado Ser Como Eles e Outros Textos, que é uma coletânea póstuma do Galeano, mas a gente também comentava isso, porque eu acho que você também tem lido o Galeano, né, Caio? Sim. Você falou do livro dos Abraços, deu uma olhada também no Futebol, o Sol e a Sombra, e é impressionante como os textos dele envelhecem bem, entre muitas aspas. A gente gostaria que não, né? Até eu acho que no prefácio da edição que eu tenho das Veias Abertas, ele fala que é um livro infelizmente atual. E todos os livros dele acabam sendo, porque as veias da América Latina continuam bem abertas, né? E este Ser Como Eles e Outros Textos são aquelas, né, para quem já leu o Galeano, são aqueles textos microtextos, né, microcontos, microcrônicas ali. Então, é um livro relativamente fácil de ler, mas difícil de digerir, porque contém todas essas verdades que nós todos conhecemos, mas com uma capacidade de síntese e com um humor muito refinado do Eduardo Galeano, né, que a gente aprende um pouco também. Eu acho que é uma questão, uma característica bem notável de nós, né, povos latinos, assim. A gente aprendeu bem a rir das nossas desgraças. Ele tem essa sofisticação do humor, mas que coloca a gente, como melhor humor, né, feito, coloca a gente para pensar. Então, acho que essa é a minha primeira indicação. Eu tentei fazer aqui, até vou passar mais rapidamente para não tomar muita, né, que eu acho que os nossos assuntos de hoje vão render bastante, mas essa é uma indicação que eu não poderia deixar passar, porque na hora, assim, me veio na cabeça, parece que em algum momento da última década, ficou um pouco datado falar de Galeano. As pessoas começaram a achar, pelo menos no meu entorno, assim, e até parte da esquerda brasileira que adora babar ovo do Partido Democrata Americano, assim, começou a achar Galeano uma coisa meio ingênua, muito utópica, muito datada. E não, eu acho que, assim, cada vez que eu leio, me parece que ele precisa ser mais revisitado. E foi isso que eu fiz naquele primeiro momento, e eu acho que foi uma decisão acertada, assim, até passei a ler outras coisas dele. Então, tentando intercalar um pouco dessas leituras, foi isso. E aí eu já quero pular, porque eu fiz assim, vou fazer a indicação de livro, de filme, né, coisa que eu assisti, audiovisual ali, e podcasts. Deixei por último os podcasts. Mas já vou puxar aqui o que eu vi, né, para poder já fazer a propaganda aqui do nosso último entrevistado do ano passado foi o Kenji do Normose. Eu comecei o curso, né, o Imersão em Estética, organizado pelo Normose, e estou gostando bastante, gostando inclusive da bibliografia recomendada. Já quero deixar aqui como indicação, para quem não ouviu a entrevista com o Kenji, né, com o Normose, eu ouvi, e também lá pegar todas as informações, entrar ali no canal e pegar as informações também para quem tiver interesse fazer o curso, porque
Realmente não é um curso desses que você imagina assim, que não é você, é diferente de você estar assistindo aos vídeos do canal, né? Não é um curso passivo. Sabe, tanto a bibliografia quanto a proposta do curso é para que as pessoas tenham fórum de discussão, enfim, um espaço que eles criaram é bem legal. É um curso em que você está ativamente ali participando e se colocando mesmo como agente dessa imersão também, sabe? Você vai participar de verdade de uma imersão. E a bibliografia recomendada é muito interessante, inclusive por isso. Porque mesmo a introdução, que é bem no comecinho, assim, a avaliação inicial ali, já te coloca para não só pensar, mas para poder atuar com o entorno. A ideia, né, pelo que eu peguei ali, nessa introdução da proposta do curso, é justamente você conseguir olhar, você conseguir ter autonomia para poder olhar esteticamente para tudo. Aí a gente faz muito com relação à arte e tal, mas é bem interessante assim toda a proposta e também isso que eu falei da bibliografia. Por exemplo, eu comecei a ler o Iniciação à Estética, do Ariano Suassuna. Então, para quem achava que Ariano Suassuna era só ali o teatro, o Auto da Compadecida, né, ou não conhecia, eu mesmo não conhecia essa obra mais acadêmica dele, né, que foi professor e tal, mas estou gostando bastante, então é outra indicação. E aí já pulo para a indicação de podcast, porque eu ouvi uma entrevista do professor João César de Castro Rocha para o Subsolo, mas não é aquela que ficou bem famosa, que a gente até falou aqui, eu acho, em que ele faz uma análise, inclusive, da política e tal. É uma outra de maio de 2025, né, para o mesmo Subsolo ali, que é o podcast da livraria Leonardo da Vinci. E o título é bem, bem provocativo e eu achei ótimo, que é Machado Explica o Brasil. Então, ele que é professor de literatura comparada, se não me engano, né? Ele pega a obra do Machado de Assis e destrincha em mais de 3 horas e você fica ali, tem mesmo, é uma aula. É exatamente uma aula, assim, inclusive com algumas repetições, tal, porque é importante para a aula. Talvez isso soe um pouco estranho para quem está acostumado a ouvir podcast, a ouvir entrevista, mas eu gostei bastante e, inclusive, voltando à indicação de livros, peguei um livro de todos os contos do Machado e já comecei a ler, porque deu muita vontade com essa entrevista, que eu achei tanto a proposta quanto a entrevista mesmo muito legal. Fica aí de indicação para quem gosta de literatura e gosta de Brasil. E aí, já puxando para mais um podcast, né, falando de Brasil, quem ainda não ouviu a entrevista do cientista político André Singer para o Foro de Teresina, ali foi logo depois do Natal, acho que 26 de dezembro de 2025, essa entrevista. Tá muito boa. Já fala um pouquinho também de eleições, mas principalmente destrincha o Singer, para quem ainda não conhece, né, quem cunhou e popularizou o termo do lulismo, né, ele trabalhou também, né, nos governos petistas, mas tem um trabalho muito sério, é um acadêmico que eu eu gosto bastante de acompanhar, e essa entrevista está muito legal de acompanhar, assim, porque quem já pegou os livros dele para ler, tem muita nota de rodapé, pelo menos as edições são essa coisa assim que às vezes talvez canse um pouco da diagramação mesmo, da edição, mas a entrevista muito boa para poder falar desse sistema político brasileiro, do que ele chama de lulismo, dos desafios entraves do lulismo, do petismo, também pega o governo Dilma e pega agora os desafios para 2026, que a gente vai falar um pouco aqui, mas é uma síntese muito legal que eles conseguiram fazer nessa entrevista. É a minha outra indicação. E a última, aí eu juro mesmo que a última, já passo a bola para vocês, uma conhecida minha, uma amiga, assim, né, de algum tempo, que eu acabei... As redes fazem isso um pouco, né? A gente nem sempre acompanha ali, o algoritmo não deixa, mas reconheci nas redes o podcast Na Teoria na Pele, da Nayara Marinho, que é essa conhecida lá de Brasília, né, já tem uns 10 anos que eu conheço a Nayara, está fazendo um trabalho lindo na Teoria na Pele. Ela é geógrafa de formação e pesquisadora das culturas e territórios da América Latina, e o podcast dela versa sobre isso, assim, são micro-ensaios, manifestos que falam bastante disso, então com uma teoria mais voltada para o sul global, com um outro olhar de quem vive e está aqui. Quero falar um pouco disso mais para frente, inclusive com a Nayara também falei com ela, poxa, tá muito legal isso aqui, e são episódios curtinhos, são coisas assim de 15, 14 minutos,
com muita densidade, com várias com citações muito legais, assim, com obras que conversam muito bem, e gostei bastante. Fica aqui mais uma indicação, e aí agora eu passo a bola para vocês. Maravilha. Fagner, você tá com sua indicação aí, por acaso? Você tá lendo um livro muito impactante, você tem relatado bastante, inclusive nas suas redes. Não é um livro muito leve para distrair, né? Mas acho que é um livro bastante necessário. Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite agora a todos, boa noite a todas que estão presentes aqui, Luara, Caio e a galera que está aí acompanhando ao vivo no YouTube, que vai ouvir depois no podcast, né, no Spotify, na Aurelo, entre outros lugares. Eu queria ter lido mais do que eu li, na verdade, nesse período aí de fora, mas enfim, tive alguns problemas e depois também viajei a trabalho, fiquei fora, até achei que durante essa viagem a trabalho eu conseguiria me dedicar um pouco à leitura e acabou não rolando. O campo foi mais pesado do que eu imaginava, mas eu li nesse período aí que a gente ficou fora 2 livros, um que eu achei que era um livro bobo até, mas quis comprar e comprei e li muito rapidinho. É o Relatos de um Gato Viajante, né? Quem me acompanha, quem acompanha minhas redes sociais, acompanha o Lado B, sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito dos animais e gosto muito de gato, gosto muito de cachorro, entre outros bichos, e tenho 2 gatos, né? O Vladimir Lenin e a Mafalda. E eu comprei um Relatos de um Gato Viajante, que é de uma autora japonesa chamada Hiro Arikawa. E é um relato sobre, enfim, é um livro sobre um gato, sobre a amizade entre um gato e o seu tutor, né? Ou como a gente gosta de falar aqui, que algumas pessoas não gostam muito de ouvir, mas o seu pai, né? E é um livro que eu achei que era um livro bobo, mas na verdade é um livro que fala muito sobre amizade, né? Eu acho que o tema central do livro é a amizade, não vou dar spoiler, né? E o final é bastante emocionante para mim, que sou uma pessoa que se emociona com literatura, se emociona com cinema, e como falei, né, gosto muito dos animais. Para mim foi bastante emocionante o final do livro. Então fica a minha dica. E eu tô lendo um outro livro agora que, enfim, esse sim, realmente muito pesado. Vou até colocar aqui, fazer meio que uma propaganda aqui, né, para a turma que tá vendo, né? O livro Quero Estar Acordado Quando Morrer, né? É o Diário do Genocídio em Gaza, escrito pelo Atef Abu Saif, que era ministro da Cultura da Autoridade Palestina. Ele fez esse relato, esse diário, né, que inicia ali no dia 7 de outubro de 2023, quando Israel iniciou mais uma limpeza étnica na faixa de Gaza, né, assassinando palestinos a esmo, mulheres, idosos, crianças, da maneira mais absurda possível. É uma literatura, um tipo de livro realmente duro de se ler, porque são relatos muito crus e a gente meio que tem a sensação de estar lendo o roteiro de um filme de Hollywood, já que a gente estava falando de cinema agora há pouco aqui. A sensação é de estar lendo ali um roteiro escrito pelo Steven Spielberg, tamanha a distopia que é você se deparar com os acontecimentos que estão ocorrendo em Gaza desde o dia 7 de outubro lá de 2023. É muito impactante, enfim, muito revoltante, né? Tomar nota disso. Eu estou atualmente, para que as pessoas tenham uma ideia, né? Como eu falei, é um diário. Eu estou no dia 42 da limpeza étnica perpetrada por Israel, né? Mais uma. Estou no dia 42 e eu não sei se isso fosse no Brasil, por exemplo. Já cheguei a comentar sobre isso com amigos, eu acho que comentei com vocês nas internas. Eu não sei se isso acontecesse no Brasil, até quando eu resistiria vivo, né? Como o Atef Abu Saif
resistiu e resiste, porque são relatos realmente muito duros que devem ficar registrados para a história da humanidade, né? Para que a humanidade não se acomode e não feche os olhos para as barbaridades nossas de cada dia, que só o Homo sapiens é capaz de promover. A gente estava falando aqui, né, sobre mais um ano difícil. Eu diria que os últimos 300 mil anos, que é o tempo que o Homo sapiens tem na Terra, acredito que nenhum desses anos foi fácil, e acho que 2026 vai ser outro desses anos muito difíceis. Então fica aqui a minha dica mais uma vez, ó. Quero estar acordado quando morrer, né? É um livro que é publicado aqui no Brasil pela editora Elefante, que inclusive é a editora onde trabalha nosso amigo Paulo Júnior. Aqui eu mando um abraço. Então fica a minha dica para que todo mundo leia e tenha a dimensão do absurdo que está acontecendo aos nossos olhos hoje, literalmente ao vivo, né? Transmitida ao vivo em rede social, inclusive, e com o apoio de muita gente que não presta, muita gente oportunista e muita gente safada, né? Que apoia todo tipo de barbaridade entre essas. Então é isso, fica aí minha indicação. Esse ano eu quero ainda ler muito livro, quero ler livros mais leves, inclusive, quero ver mais filmes também. Estou muito empolgado com a campanha do Agente Secreto no Oscar. Acho que o Brasil merece, acho que o cinema brasileiro, a cultura brasileira merece mais essa premiação. E vamos que vamos, porque 2026 tem muita coisa para acontecer. E aí, só para deixar um registro final, né? Não é bem uma dica. Não, vou falar no final. Isso eu vou falar no final, porque não é uma dica. Agora é o momento só de dica. Tá certo, tá seguindo o roteiro, bonitinho. Eu dei a minha dica, assim, consegui ver bastante não, né? Mas para os meus padrões, consegui ver bastante filmes, algumas séries interessantes e tal. Mas deixa aí a dica do Livro dos Abraços, né? Como a Laura falou, é um livro conhecidíssimo, talvez entre os 3 ou 5 mais conhecidos do Galeano. O Galeano realmente era um livro que ele foi escrevendo ali década de 80, final da década de 80, na volta ali dele do exílio da Espanha, enfim, são vários textos e crônicas tratando sobre isso, e ele, como sempre, tratando muito de política, parte social, parte pessoal, amorosa, família, cara, e é impressionante como o Galeano escrevia coisas que hoje em dia, assim, não dá pra botar a minha mão no fogo pra um homem que já morreu tem mais de 10 anos, mas assim, é um cara que me parece incancelável, assim, você não vai achar nada do Galeano mas era daquele tempo, o cara tava muito à frente. Aquilo que a Luara falou, né? A Luara falou que envelhece bem. Na verdade, o problema é que os livros do Galeano não envelhecem. Exato, os problemas que ele aborda. Ele escreveu há 50 anos coisas que parecem que foram escritas ontem, pois né? Não envelhecem. Essa é a grande desgraça, né? E escreve muito bem, né? É um gênio da escrita, um gênio, assim, um cara que escreve assim como se quem tivesse, sei lá, né, uma obra de arte, a forma e leve, né, uma leitura leve, engraçada, irônica, enfim, um gênio. Acho que não preciso ficar indicando o Galeano aqui, né, acho que não tem nenhuma novidade aqui, mas de repente acontece muito comigo, né, o Livro dos Abraços eu passei na frente, eu não sei quem foi, acho que foi a Babi, a Bárbara Tricolor, que é ouvinte nossa também, ela postou acho que no Instagram, eu já tinha o livro, falei, cara, vou passar na frente, assim, tipo, a chance de passar na frente. Então, pra você que tem o livro, enfim, tá aí com as leituras aí em dia, ou então mesmo com as leituras atrasadas igual a mim, mas tem chances de passar alguns livros na frente, Livro dos Abraços, é um grande livro do Galeano, um dos principais mesmo, e vale muito a pena ler. Ele vai abordar questões da década de 70, 80, 90 até um pouco, né? Porque acho que esse livro, a edição que eu tenho já é, enfim, renovada, né? Já tem coisas novas. E é realmente incrível, assim, como você vê o cara escrevendo realidades que ainda estão postas, que se agravaram, talvez, até, né, nesse ciclo aí pós esse século aí, nessa onda rosa na América Latina. Então fica essa dica. Galera, coloquem as dicas de vocês aqui também, vou ler aqui os comentários. Primeiro, o que vocês acham, né? Se vocês têm algum comentário das dicas que a gente deixou aqui.
que é importante também ouvir vocês, né? Vai que alguém de repente não gosta, ou já ouviu, ou reforça a dica, né? Por favor. Então vou ler aqui, o pessoal já deixou boa noite, nossa Rosana Altino, que bom que voltaram, um beijo, Rosana. Thiago Pacheco, boa noite, o Iri Gandim, boa noite, Flávia Muniz, meu amor, deixou um emoji aqui, a Emília Margarete deixou um feliz 2026, a Maria Vitória mandou aqui também um queridos, boa noite, Matheus Quintans dizendo que está aqui 10 anos acompanhando vocês, tem uma galera que está há 10 anos, né? Nossos ouvintes são muito fiéis. A gente tem uma galera que está acompanhando desde que a gente começou, assim, e isso muito nos orgulha, né, de ter essa galera aí 10 anos nos ouvindo. Já vou começar, então. O Felipe colocou uma farpelinha aqui pra gente no Superchat. Obrigado, Felipe Silva 367. Tá dizendo aqui, bom retorno pessoal, saudações tricolores da deliciosa Rua Paissandu. De fato, Rua Paissandu, belíssima, né? Tá aqui, comentários sobre o refrão do Samba do Salgueiro. Cara, então, Felipe, primeira coisa que a gente tem pra te dizer, já antecipando, a gente vai falar sobre carnaval na semana que vem, tá? Já tá aí agendado, vai ser só a gente por enquanto não tem nenhum convidado, quem sabe a gente consiga, mas a ideia é que a gente trate dos enredos, faça o que a gente sempre faz no pré-carnaval já há quase 10 anos, né? Apresente os enredos, comente, né, nossos comentários balizados, técnicos, criteriosos sobre samba, sobre enredos, sobre as histórias, sobre as escolas, tá? Estive ontem na Portela, já fui na Vila Isabel, fui na Mangueira, tenho ido aí, vou no ensaio técnico agora. Já deixo uma dica também aí amanhã no Baródromo, terça-feira agora no Baródromo, a partir das 7h30, vai ter o lançamento do livro do Simas e do Fabato, 2 dos nossos padrinhos, né? Simas, nosso padrinho, Fabato, nosso amigo. Estão relançando um livro, né? Sobre enredo, sobre as histórias dos enredos, como se monta o enredo, né? Para tudo começar na quinta-feira, né? Mas basicamente é um livro que diz assim, no dia seguinte... Eu já li e já indiquei aqui. Legal, né, Luara? Eu tava... Na entrevista com o Fabato, lembra? Eu não consegui achar esse livro, eu perguntei ao Fabato 200 vezes e falei, Fabato, cara, tem que ver em sebo e tal. E aí com os sebos que eu fui, não achei... Mas agora eles vão relançar, já repaginado, já mostrando o livro tem 10 anos, e aí eles começam contando a história exatamente a partir de 2016, né, que é a história que eles não contaram, que já pega aí, né, os enredos, a era dos enredos, a gente tá vivendo a grande era dos enredos aí com Leandro Vieira, Bora e Haddad, Jaque Vasconcelos, etc. Dito isso, eu acho que o Samba do Salgueiro, já vamos antecipar, privilegiando aí o Felipe que nos perguntou, eu acho o Samba do Salgueiro ok, eu já achei pior. Eu acho que tem sambas piores. Eu não vou dizer quais são. Eu tenho 3 sambas que eu não consigo ouvir. Lamentavelmente. Um eu gostaria muito de ouvir, mas não consigo. 2 eu gostaria de ouvir, não consigo. Acho ruim mesmo. Comento na semana que vem. O do Salgueiro, pra mim, tá ok. Assim, eu fui ver um ensaio no YouTube e achei que rendeu melhor do que eu achava. Assim, a gravação acho que também deixa a desejar alguns aspectos. Né? O refrão é o Olelê, Viva a Flor dos Amanhãs, A 10ª Estrela, Brilha em Rosa Magalhães. Enfim, acho que é um samba que depois eu olhando, ouvindo, acho ok. Não acho que é um samba à altura do Salgueiro, não é um dos melhores do ano, não é a altura da Rosa Magalhães, mas também não me dói os ouvidos e isso já me deixa ok, assim. Luara, Fagner, querem falar sobre o samba do Salgueiro? Não, na verdade, eu acho que você me contemplou. A gente fala melhor. A gente vai falar melhor na semana que vem, porque senão vou ser repetitivo e você já me contemplou. Tá. Mas já vou deixar aqui para Caio e Fagner, né, que a gente comentou lá no grupo, ouvi de novo o samba que eu falei que não tinha gostado e já tô gostando, então clubismo é fogo, eu acho que pra você gostar é fácil, assim, se eu gostei, acho que pra você gostar é fácil. Vocês vão saber semana que vem. Deixa eu ver. Tá bom, a gente vai realmente de fato, mas só pra realmente privilegiar lá a semana que vem, que a gente vai falar só disso, senão se deixar também a gente fica falando de carnaval o tempo inteiro aqui, que é bom demais. Digam aí que se vocês gostaram do samba, né? Quem gostou, quem já ouviu o Samba do Salgueiro também, deixa suas opiniões, enfim. Deixa também quais sambas que vocês mais gostaram, a gente comenta também, seleciona pra comentar na semana que vem, tá bom, gente? Vamos lá. Antes da gente começar aqui a debater os assuntos que a gente separou, eu vou fazer um clamor público para os apoiadores Rafael Ramalho da Silva e Vinícius Soares Ferreira. São 2 apoiadores que ganharam o sorteio
que a gente fez em novembro ainda, né? Fez em dezembro, referente a novembro, da Boitempo, e ainda da Boitempo e da Ecobag, né? Que a gente distribuiu também, e ainda não responderam. Então, por favor, respondam até o dia 31 de janeiro. A gente deu aí, botou no e-mail para vocês, até 31 pra gente poder passar. Se vocês não conseguirem, enfim, não estão recebendo e-mail, não estão ouvindo mais o lado B, não estão recebendo os recados, não estão vendo as redes sociais, a gente vai passar, né? Tem dois aí, tem uma Ecobag e um livro bacaníssimo da Boitempo para passar para outros apoiadores, tá? Então, por favor, entre em contato com a gente. Se não estão vendo e-mail, mas estão ouvindo aqui agora, entre em contato com a gente no Instagram, nas redes sociais, por e-mail, lá do @yahoo.com, manda e-mail que a gente checa, faz aí tudo bonitinho para vocês receberem, por favor, o prêmio de vocês que, como apoiador, vocês ganharam, tá? Inclusive, sobre apoiador, acho que é legal também. A gente vai pedir muito esse ano, tá? A gente vai pedir muito apoio de vocês, porque a gente quer fazer um lado B 10 anos bonito e a gente precisa de grana. Mas antes da gente pedir, a gente precisa agradecer também. Eu acho que a gente teve aí um aumento no último ano, né? A gente teve um aumento considerável de apoio. Tá longe ainda do que a gente busca, do que a gente acha que dá para conseguir. Mas a gente já tem aí cerca de 160 apoiadores que estão colocando um valor que faz com que a gente consiga pagar aqui o estúdio, pagar a edição. Então, a gente agradece muito. No último semestre de 2025 vieram vários apoiadores e apoiadoras, pessoas novas, pessoas que voltaram. E isso faz a gente, primeiro que deixa a gente orgulhoso do nosso trabalho, faz a gente confiante de que dá para buscar mais apoio, né? E se você pode apoiar a gente, vem, a hora é essa. A gente vai fazer aí o sorteio, um mega sorteio da Boitempo, né? Vão ser 8 obras que a gente vai sortear nas próximas semanas, né? Referente a dezembro e janeiro, então fica ligado. Você já pode concorrer a partir de R$10, vai lá no apoia.se/Lado B do Rio. A gente já tem aqui uma lista, eu fiquei chocado assim com a lista. Eu falei, caraca, a Boitempo tá dando isso pra gente. Porra, os caras estão chegando juntinho. Gente, a Boitempo é um negócio muito sério, tá? São 30 anos. A Boitempo é uma referência da América Latina sobre textos e obras e livros anticapitalistas que questionam o sistema. É muito sério, assim, a gente fica muito orgulhoso da Boitempo estar com a gente. Vocês sabem o tamanho da Boitempo, não só nas redes, nas pesquisas, na universidade, enfim, no dia a dia, nas livrarias. A Boitempo tá com a gente, a Boitempo tá pegando a gente no colo, tá falando assim, pô, vem cá que a gente ajuda vocês. A gente tá muito feliz de estar com a Boitempo e poder distribuir essas obras para os nossos apoiadores, né? Claro que é um sorteio, né? Não vai ser todo mundo que vai ganhar, infelizmente, mas se poder concorrer, né, a esses livros é um negócio que deixa a gente muito orgulhoso. E a gente dividiu aí, como são 8 obras, referente a dezembro e janeiro, a gente dividiu aí em 2 temas, né? Tem o tema América Latina Livre e Soberana, um tema bastante atual, para variar, né? Vai ter a Caixa do Mês, né, que é o Arcano da Reprodução, de Leopoldina Fortunati. Vai ter a Linguagem do Império, de Domênico Lossurdo. Vai ter Margem Esquerda 45, Dossiê Império. Vai ter Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, de um tal Vladimir Lenin. E vai ter também o tema Fascismo, né, que é a Caixa do Mês Fascismo e Liberalismo, de Álvaro Bianchi, Fascismo de Pachucanes, Homens ou Máquinas, de Antônio Gramsci, e União Soviética, Itália, Brasil, de Astrogildo Pereira. Então é isso, a gente está falando de Lossurdo, Lenin, Pachucanes, vários autores. Autores que referenciam que a gente fala há 10, há 20, há 30, 40 anos, há 100 anos, no caso do Lenin. É muito sério, né? É muito sério, é muito maneiro que a gente tá fazendo. Daí, Caio, e eu fiquei até com vontade de ser apoiador do Lado B. Bota lá 10. Ó, você tá falando, eu tô aqui olhando, quem me viu, se a galera estiver pegando aqui, eu tô olhando ali a minha estante, porque tem muito livro da Boitempo. Não só pelo trabalho primoroso que eles fazem, né? As obras de fora, né? Então, traduzindo, e também publicando gente muito boa daqui do Brasil, como pelo pioneirismo também. Então, tem prêmio Jabuti na roda, mesmo que a gente fale assim, mas prêmio, tem aquela coisa, tem todo prêmio, né? Falamos aqui de Oscar já, a gente fala muito do lobby, de editoras, mas uma editora como a Boitempo, que tem o compromisso de publicar os autores que a Boitempo publica, e faz um trabalho tão legal, e aí, né, quem curte ler, quem gosta, tanto a leitura mais acadêmica, quanto, né, literatura, enfim,
dar valor a esse tipo de coisa, porque não é só a publicação, mas também, né, a edição, o critério que eles têm com as edições e o cuidado também. Então, diagramação é gostoso de ler. São livros que isso faz a diferença, né? Quando a gente pega um livro físico ali para poder ler, e você tem confortável de ler, se não a leitura, que às vezes, né, dependendo do autor, é mais densa e tal, mas com o critério e com essa coisa confortável assim para os olhos, né? Papel, enfim, sem entrar aqui nessas coisas todas, não fica parecendo que a gente é a doidinha dos livros, mas eu sou. Quem também e me acompanha sabe aí que realmente é o parceiro. E quando o Caio anunciou pra gente lá, eu já falei, pô, que orgulho, né? Eu que sou grande leitora de livros há muito tempo, era o que eu pedia de Natal sempre né, quando ainda não comprava meus livros ali para os meus pais, para colegas, quando era lista de aniversário. Sou, então, grande fã, vou aqui endossar, Caio. Eu peguei, me permito a parte aí, já me permitiu, porque eu fui atropelando. Então faça como a Luara, venha para apoia.se/Lado B do Rio, a partir de R$10 você concorre. Luara, você não pode, mas bota um laranja aí, pô, bota teu companheiro, bota tua mãe, teu pai, teu irmão, sei lá, bota um laranja aí, que aí não posso fazer nada, vou lá sortear naquele sorteador no site, o que vier, velho, irmão. Depois disso aqui tudo, eu tô esperando a Boitempo virar e falar, não, pô, Luara, grande panelinha do Lado B, vamos aí, ver. Ó. Vamos tentar convencer a Marina, mas ele é aquilo, né? Já estão dando 8 obras pra gente sortear, né? Quem dá 8 dá 9, né? Massa, cara. Quem dá 8 dá 9. Vamos ver se a Marina consegue aí alguma coisa. Boitempo que tá aí no nosso radar há muito tempo. Tá. A gente desde namora o Boitempo há muito tempo. A gente já participou de eventos promovidos por ele em São Paulo. Enfim. Tava na hora. Que bom que eles chegaram aí. A gente, em 30 anos, chegaram no passado, né? Mas estarão com a gente durante esse ano, nos nossos 10 anos. Eles que fizeram 30 anos. Esse é o peso que a gente carrega. Muito maneiro, e é isso. Você pode vir aqui ser apoiador, já vai concorrer a esses 8 livros que serão sorteados. E dá para comprar também. Você pode ir lá comprar esses livros com desconto. Se você usar o cupom LADOBOI20 no site boitempoeditorial.com.br, você tem 20% em cada compra e ainda ajuda o Lado B. Então, assim, é só ganha. Também tem a mesma molezinha na Camisa Crítica, nossos camaradas da Camisa Crítica, o Vitão, um abraço pro Vitão, também lançando cada coisa linda nova, né? Estamos aí também, né, Luara? Camisa Crítica, né? Se quiser, né? Nos vestir aí. Camisacrítica.com. Você também... crítica, apesar da situação do Galo ser meio crítica desde sempre, mas tem coleções o tempo todo, né? Eles estão lançando coisa e eles têm parceria agora com o MST também. Então, já quem tá de olho ali, que não sabia como, né? E tal, tem aí parceria da Camisa Crítica, tá? E aí, se você quiser comprar uma do MST ou de várias das parcerias e das estampas, é só ir lá em camisacrítica.com, você usa o cupom LADOB, você vai ter 10% de desconto e ainda por cima também tem uma comissãozinha pra gente, tá, gente? Deixa eu ler aqui se o pessoal comentou mais alguma coisa, antes da gente passar. Já o pessoal tá botando dinheiro aqui, hein? A Flávia tá dizendo aqui, opinião premium é essa sobre os sambas que você não gosta, hein? Pois mas eu vou falar. Aqui eu falo a verdade, doa quem doer. Semana que vem eu vou falar os sambas que eu não gostei. Vai me doer também, mas fazer o quê? A Rosana tá botando 10ão aqui. Obrigado, Rosana, mamãe da Luara. A Mariana, que bom ter vocês de volta. 2026 vai ser treta, mas vamos que vamos, como sempre. Minha mãe botou, mãe, tudo bem? Aí, as mães estão botando dinheiro na gente, hein, Luara? Mãe, quando acredita, é uma coisa linda, né? Que bom que nossas mães acreditam na gente. Obrigado, Lu, beijo. A Mariana tá com a indicação aqui. Uma indicação do livro Pôncia Vivêncio, da Conceição Evaristo, que inclusive é tema da Império Serrano, é verdade, tema do Império Serrano desse ano, Império ensaiou ontem. Então aí Conceição Evaristo, de dica da Mariana Canapic, também a nossa apoiadora. Obrigado, Mari. Vamos anotar aqui. Quem sabe trazer a Conceição Evaristo um dia, né? Também tem bastante coisa para dizer. E aí a gente vai agora rapidamente pincelar 2 assuntos que estiveram aí quentes nas nossas férias, né? Primeiro, aconteceu e está acontecendo ainda, né? Os Estados Unidos, né, do Trump, invadiram a Venezuela, sequestraram o Maduro e, não satisfeito, o Trump também está botando fogo no próprio país, né? Eles estão sentindo na pele. Bill Clinton e Barack Obama chamaram o povo, né? Conclamaram o povo a evitar. O Bill Clinton coloca assim,
não podemos perder a liberdade que conquistamos nos últimos 250 anos, porque pode ser definitivo. Ou seja, estão com medo da ditadura, né? Olha aí, quem diria, né? Pô, um lugar tão democrático. Coisa de país subdesenvolvido, né? República das Bananas, República do Milho lá, né? Sei lá. Enfim, e o bicho tá pegando, né? E a gente vai comentar bastante disso. E a gente já meio que previa, né, Fagner? A gente falou bastante sobre o Trump ia invadir a Venezuela, a gente meio que já previa. E aqui no Brasil a gente tá aí um escândalo aí de bancário, uma fraude bancária muito grave, né, do Banco Master. Foi liquidado pelo Banco Central, o dono Vorcaro foi preso. O processo chegou ao STF, e aí também quando chegou no STF, tem a mulher do Xandão lá envolvida, recebendo dinheiro lá do banco de consultoria, tem o Toffoli viajando no helicóptero do cara e recebendo o cara, tudo bastante confuso. Eu vou começar com você, Luara, para falar desse caso do Banco Master. O Daniel não tá aqui, o Daniel volta... Acho que... Daniel tá flanando pelo globo. Mas pelo menos não é com o dinheiro do Banco Master. Não tá nada preocupado com fraude financeira. Daniel todo estrangeiro, é um bom vivan, né, cara? É um bom vivan, não tá aqui né, pra cara? Se defender. Pois deixa aí. Mas é um bom vivan. Um dia, quem sabe, ele se preocupe com questões financeiras, né? Com fraudes financeiras. Não tá aqui pra se defender, tadinho. Nem na live ele tá. Porque fuso horário é outro, né? Não. É um fuso, né? Um fuso bem distante. Enfim. O Dani, a gente quer que o Dani fale sobre isso. Para explicar melhor que tipo de fraude é essa, como acontece, a gente lê, a gente sabe um pouco, mas também não sei se a Luara talvez tenha estudado um pouco mais, se quiser falar, mas eu e Fagner falo pela gente, a gente não tem uma substância para explicar detalhes, mas enfim, fraude financeira de 40 bilhões aí, coisa grande, grave, né? Dinheiro falso, né? Como 40, todo passou de R$200, que é a nota que tem. É falso, galera. Tudo dinheiro especulação. Se tu tem aí R$500 na conta, esse dinheiro é falso. Mas, Luara, acho que é importante que tenha um impacto político, né? A gente, independente de como vai se desenvolver isso, né, tem uma linha do tempo muito curiosa que tem uma operação da Polícia Federal, o processo passa para o STF, algo que é um pouco ali duvidoso juridicamente também, enfim, a gente pode depois tratar isso com mais calma. Só que vai para o STF e no STF bate de frente com o Toffoli, né, encalacado aí com uma relação muito íntima com o banqueiro. Não que seja uma surpresa também, né? Ninguém aqui é hipócrita, né? A gente sabe que esses caras têm, mas que quando vaza fica muito feio. E isso respinga no STF, que a gente sabe de todos, a gente está aqui alertando a nossa audiência há muito tempo, né? Inclusive com nossos parceiros do Normando Rodrigues, do escritório, que estão sempre falando sobre isso. Mas isso bate de um jeito no momento em que o Bolsonaro está preso, teve julgamento do golpe, tem julgamento ainda de outro núcleo por vir, e isso acaba preocupando um pouco como isso bate no STF nesse momento, né, Luara? No ano de eleição ainda por cima, né? Aquilo que a gente já falou do papel que o STF cumpriu e também o poder que acumulou, né, Caio? Eu acho que pelo menos em todos os programas em parceria com o Normando, eu venho falando isso, aqueles que a gente começou, né, com o Cadu também, principalmente comenta muito o STF, eu falo bastante, olha, cuidado com os heróis que vocês estão escolhendo, quem fica aí e tal, eu sei que os memes são engraçados, eu sei do papel que cumpriu, mas ainda é uma instituição da justiça burguesa, da democracia burguesa, e a gente sabe os limites, e também eu estou aqui tentando escolher uma outra palavra, mas eu acho que não existe a promiscuidade das relações do judiciário, não só brasileiro, do judiciário burguês, sabe? Então, assim, não dá para poder não falar isso, porque aí a gente entra, né? A gente fica perguntando, porque a extrema-direita e tal. É uma ingenuidade achar, a ingenuidade do STF, dos ministros, né, que acharam que a extrema-direita não ia reagir principalmente depois da condenação do Bolsonaro, mas não é de agora que eles querem pautar impeachment de ministro, né, que querem também colocar, e falam disso muito mais abertamente, né, indicar os seus terrivelmente evangélicos, aqueles com quem eles podem tomar tubaína, falam disso muito abertamente, isso nunca foi um problema. Então,
quando se fala mas agora essa preocupação aí com a extrema-direita e ano de eleição, não é só com a extrema-direita, não só em ano de eleição, mas também em quem é cúmplice da extrema-direita e está fazendo esse papel, porque por mais que a gente fale aqui, e existe de fato essas relações que são no mínimo duvidosas, né, senão a gente pode falar de uma ética, de uma amoralidade, né, das relações ali entre alguns ministros. Primeiro que não dá para a gente fingir que isso não acontece, nunca aconteceu, e isso não é normalizar. Isso, na verdade, é a estrutura da justiça burguesa, como eu falei. Então, a gente teria que fazer uma grande reforma, muito mais do que eu acho que a gente tem condição de fazer agora, mas não dá para esquecer o grande braço, a grande cúmplice da extrema-direita, né, que é a cumplicidade que é cumprida pela imprensa. Porque isso que a gente, né, eu até ri aqui do Caio falando, o Toffoli, você usou o Caio, o Toffoli de helicóptero. Eu falei, que classe média. Chatinho, Caio. Esse povo não tá andando de helicóptero, eu não sei, jatinho. eu não sei nem a diferença. Voou pra mim. Tá vendo? Né? Não, helicóptero é verdade, já foi pra Lima, né? Foi pra ver o Flamengo ainda por cima. Exatamente. Então, assim, mas isso que aliás, o Flamengo e Galo, né? O Vorcaro. Que engraçado. Não, o Vorcaro não era do Atlético? Sim, aí você vê a fraude, né? O cara é atleticano e aporta só uns 30, uns migalhinhos ali, pô. Pega o que eu ia colocar no máximo. Roubou 40 bilhões, né? Podia botar 1 bilhãozinho no Galo. Esse é outro ponto, porque assim, é claro que eu prefiro esperar o Daniel chegar para poder explicar a treta toda, mas não tem nada de novo, não, gente. Assim, é aquela frase, né? O que é roubar um banco comparado a fundar um banco? A fraude é a estrutura bancária também, sabe? Não é nada diferente do que já foi feito no mundo. A diferença ali tá só no quanto esses caras foram mais ousados, para usar uma palavra, para usar de muito eufemismo, entendeu? Galera que jogou pesado com o que é fazer dinheiro, né, com capital fictício. Então, essa é a treta do Master, porque Caio tá falando aqui de 40 bilhões, não, 40 bilhões é que o FGC vai ter que cobrir 50 bilhões. A fraude é muito maior, o esquema é muito maior. Então, agora que estão liquidando fintech e tudo mais, né, os braços ali do Master, porque o negócio está muito entranhado em em todo o sistema, né, bancário ali, toda a Faria Lima, mas também em outros ativos, né, em outras ações que não valem nada e esses caras foram colocando e vendendo por cima. Então, acho que o Daniel vai poder explicar isso melhor, mas também quem quiser, quem ainda não está tão por dentro assim, eu já indico também, porque venho lendo algumas coisas, a Piauí já tem feito algumas coisas desde abril do ano passado, se não me engano, tem umas 3 ou 4 matérias, inclusive um perfil do Vorcaro, que ajuda a entender de onde vem, por que vem, né, como vem e quem que está relacionado ali. Eu acho que é por isso também esse grande medo de Brasília inteira com essa figura, Daniel Vorcaro, que tem relações, eu acho que é a Carta Capital que chamou assim, relações muito ecumênicas, né? Então, tem gente ligado à esquerda, mas tem ali, o deputado que fez subir para o STF, por exemplo, é o deputado do PL da Bahia, esqueci agora o nome dele, mas que tenta essa interpretação ali de por que sobe para o STF. E sobe e sobra para o STF, porque eu acho que há, nesse momento, uma vontade e também uma necessidade de maior controle dessas ações, porque é uma coisa que a declaração que o governo fez foi por meio do Haddad, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou, olha, a gente está provavelmente diante do maior escândalo, maior fraude bancária da história do Brasil. Essas foram as palavras do ministro. Então, me parece também que essa distância que o governo tem praticado aí do caso, eu acho, inclusive, correta, né? Porque cada instância que lide com a sua, cada entidade, instituição que lide ali com as suas questões, mas que eu chamo de cumplicidade entre a grande mídia, né, a imprensa tradicional e a extrema-direita,
É justamente isso, aí eu vou pegar um termo emprestado do professor João César quando fala de Machado de Assis. Essa leitura-montagem que a imprensa faz do caso Master, assim como fez na Lava Jato, porque a gente está citando aqui, né, Caio citou, tem ali a esposa do Alexandre de Moraes e agora o Toffoli. Eles pegam coisas e linkam diretamente ao caso, e se você pegar para ler, não é exatamente aquilo, mas já cria uma brecha para falar, olha, se tem essa relação aqui, se o cara viajou de jatinho, eles com certeza falaram, combinaram e tal. Entendeu? Então, que é uma coisa que está fora ali da alçada da moral, cara, né, um ministro do STF viajando com um advogado de um diretor do banco que acabou de ser liquidado, é uma questão. Agora, que isso tem implicação direta no caso, por exemplo, em momento nenhum se fala que o Toffoli, apesar de estar atropelando o PPF, parece estar ali mais indignada com a condução, né, do caso pelo ministro Dias Toffoli, mas as decisões do Toffoli não exatamente contemplam os interesses do Master, apesar de ter sido, né, um pedido ali da defesa para que fosse para a instância, né, para que fosse para o Supremo, mas criam essa leitura-montagem de uma forma em que tudo parece que está combinado, né? E isso é ruim para a instituição, para o STF, que já está sendo minado há muito tempo, né, já está com o alvo ali pela extrema-direita há muito tempo. É ruim para a democracia como um todo, porque a gente coloca tudo em discussão, mas não uma discussão saudável, uma discussão que é só da desconfiança. Então, você não tem para onde ir, é só temos que acabar com tudo isso que está aí, tá ok? E isso é uma coisa que só interessa a eles, né? Porque o que eles querem colocar no lugar não vai ser nem um pouco diferente, inclusive porque estão implicados nisso. Eu acho que é a mesma situação do INSS. Jogam fogo, querem a CPI, mas se for buscar mesmo, as piores, o que está mais entranhado ali são eles mesmos. Então não vão levar as últimas consequências. No final, o que vai contar é quem tem mais costa quente. E aí também eu acho que está esse deslocamento que fizeram, né? Primeiro o alvo era o Alexandre de Moraes. A gente vai lembrar aí que o Alexandre de Moraes ele foi indicado e avalizado aí pelo Michel Temer. Eu acho que tem uma blindagem muito maior do que uma figura muito contraditória, que tem uma passagem muito... um currículo até agora, né? Muito débil, né, muito fraco assim no STF, que é o Dias Toffoli, mas que nos últimos dias tem ganhado apoios até impensáveis, por exemplo, do ministro Fachin, né, que é o atual presidente aí da corte e que saiu de férias, tem feito algumas conversas, mas que propôs também não sei se no melhor timing do mundo, mas não sei também se não agora quando, um código de conduta para a corte. Que é uma coisa meio louca, né? Você pensar que os caras, o ministro da STF precisa de um código de conduta, como se se não fosse. Eu acho que deveria existir desde sempre, mas você tem que discutir isso a essa altura do campeonato ou das eleições batendo na porta, soa um pouco desesperado, mas é como eu disse, se não agora, quando, né? Eu acho que vamos aproveitar então. Eu tenho falado muito isso com as pessoas, vamos aproveitar então, né, com companheirada à esquerda, acho que já falei com vocês também, e aqui no lado B também. Aproveitar, então, e vamos dobrar a aposta. Se os caras estão falando de uma coisa, vamos radicalizar a esquerda, sacou? Se os caras estão falando o tempo todo de guerra, é a hora em que a gente tem mais que falar de paz. Aí parece que é uma ingenuidade. Mas eu acho que não é. Eu acho que é dobrar mesmo a aposta para poder falar assim, então vamos reformar aqui conversando com o povo. Porque as pessoas, eu acho assim, quem vê essa leitura-montagem, voltando à questão do STF, pensa assim, tá, como é que resolve? Só que se a gente não provocar essa resolução até a raiz, né, pegar ali de forma radical até a raiz, vai ficar sempre essa sensação de que não dá em nada, de que vão ser protegidos aqueles, né, que tiverem mais grana, que tiver mais, como eu disse, costa quente. Então, eu acho que algumas figuras têm que dobrar a aposta, né? Eu acho que o governo está certo em manter essa distância, mas as figuras têm mesmo que fazer isso da denúncia, né, da denúncia do sistema de sistema bancário. Então, assim, como o atual presidente do Banco Central, né, o Galípolo, tem falado, então já que um problema de
de fraudes e tudo mais, tal, vamos fiscalizar também os fundos de investimento. Quer dizer, amplia a atuação do Banco Central, que tinha sido, né, restringido ali pela questão da independência e tal. Porque se a gente for puxando esse fio, vai chegar até o Campos Neto. Eu acho que isso até agora está todo mundo blindando o Campos Neto, porque foi quem deixou passar lá atrás a questão do Master, né? Mas, então, vamos daqui para frente, então vamos fazer isso, vamos investigar, vamos olhar com mais cuidado também para fundo de investimento, pegar mais coisa. Eu acho que essa dobrada de aposta é interessante para poder fazer avançar uma agenda realmente progressista e que possa também encontrar o código de conduta do Supremo e que possa forçar a justiça burguesa a se reformar, a se aperfeiçoar, como disse o ministro Fachin. Acho que tem um detalhe que é importante também nesse caso, né, que a gente não pode passar batido. Acho que a gente precisa apontar o dedo para as relações promíscuas mesmo da justiça burguesa, que é sabido, né, e que quando vem à tona a gente precisa apontar, é nosso dever apontar isso, porque a gente combate isso. Mas a gente também precisa lembrar das relações promíscuas dos banqueiros, né, nesse caso do Banco Master, né, dos sócios, do cunhado do Fabiano, do cunhado do Vorcaro, que foram doadores da campanha do Tarcísio, que o Banco Master, a partir dos outros bancos lá que subsidiam, imaginar, né? Que tem questões com a Previdência aqui no Rio, com o Cláudio Castro, com o Ibanez de Distrito Federal, porque também pra gente... Essa narrativa, quando a gente... e é guerra de narrativa, essa palavra é infame aí dos últimos anos, mas que é real. Por quê? Porque a gente não pode deixar que esse caso seja um caso tomado de corrupção apenas do Judiciário, apenas do Supremo Tribunal Federal, porque senão essa narrativa favorece a extrema-direita. Tem as relações inescrupulosas dos ministros? Tem. Vamos apontar? Vamos. Mas vamos lembrar também o que esse banqueiro, pelo menos esse específico, fez também com Tarcísio, vários outros candidatos do PL, da direita principalmente, porque é isso, do PT não teve nenhum, né? Pelo menos não vazou por enquanto nenhum. Então, assim, vamos lembrar também que esses caras estão aliados a quem, né? Com quem eles despejam grana. E, além do mais, um banqueiro, quando é preso, ele agora foi solto, tá aí, acho que na tornozeleira, mas enfim, um banqueiro quando é preso, quando responde por fraude bancária, um banqueiro quando o banco dele é dado como, enfim, como acaba por causa de fraude bancária, é a mesma coisa que um policial que é expulso da polícia, né? Porque o cara chega nesse nível, se o cara chegou nesse nível, amigo, é porque transbordou a merda. Porque, via de regra, né, a gente sabe como a banda toca pra banqueiro, então não deveria ser nenhuma surpresa. Mas se o cara chegou nesse nível, como a Luara falou, nesses montantes, é porque, como diria o ex-governador Sérgio Cabral, acho que exagerei. Inclusive, assim, eu não me aprofundei muito nesse papo que rolou aí nos últimos dias, mas você tá falando aí das relações promíscuas entre banqueiros e políticos da extrema-direita. Inclusive tem um político da extrema-direita aí muito proeminente aí, que até inventou uma caminhada estilo Forrest Gump aí, né? Nos últimos dias. Parece que de alguma maneira também, enfim, tem candidatura, pessoas próximas que estão ligados aí com esse sobrenome Vorcaro, né? Então, a gente acha estranho, né? Inclusive são do mesmo estado. Essas cortinas de fumaça aí que... não, precisamos fazer uma caminhada em nome da liberdade, da democracia e etc e tal. Aí você vai ver lá a nota de fundo lá, a notícia que tá no rodapé, é a ligação de pessoas próximas a deputados, né? Pseudodeputados, jovens deputados, com esse tipo de gente aí, com Vorcaro e toda essa escumalha que se locupleta aí do Estado brasileiro e, em cima de golpe e depois financia políticos, né, de origem fascista, de origem de extrema-direita, enfim, né, bom ficar atento aí nessas cortinas de fumaça, como diria o ex-presidente, criadas para toldar, o né?
mastodôntico o mastodôntico escândalo do Banco nacional, Master. né, do Banco Master. Pois é. A Mariana, não tô conseguindo abrir aqui, mas a Mariana colocou obrigado, Mariana, pelo seu superchat. Ela colocou aqui também que ela tá preocupada, que tem realmente uma reportagem da Piauí mostrando essas ligações escusas, né, dos ministros aí com o pessoal do Banco Master. Tá aqui. Dá medo de como o caso Master vai reverberar nas eleições, matéria do Piauí. Sobre o caso ficou bem detalhada. Obrigado aí para Mariana pelo superchat. De fato, acho que é isso que a gente tá aqui tentando entender. Vamos esperar também. Porque eu acho que se for para implicar, o STF tem que implicar também governadores que receberam dinheiro, né, políticos e tal. E aí, só pra gente pincelar... Caio, só para poder pegar um gancho nessa coisa que a Mariana falou, né, o que eu acho que vai reverberar é justamente o quanto cada lado, né, cada candidato, a esquerda, a direita, vão conseguir contar essa história de uma forma coerente, porque para a direita é muito fácil, porque o esquema já existe há muito tempo, mais velho que andar para frente, como se dizia lá em Minas. Então é fácil virar e contar, né, por meio dessa leitura-montagem que eu falei das matérias, olha aqui, olha isso, entendeu? Só que eu acho também vale isso que você falou, pegar esses caras, porque ninguém financia campanha de né, candidatos e é só da extrema-direita que, né, saiu até agora à toa. Então, puxar por aí, mas eu acho que isso não vai bastar, por isso que eu falei de dobrar a aposta também, indicando, dando novas formas, né, e formas, espero que progressistas, a essas instituições. Isso, e só pra gente pincelar rapidamente o outro assunto que aconteceu, que é sobre o Maduro, né? Enfim, a gente veio comentando ao longo não foi exatamente uma surpresa, a gente ficou em choque, mas não dá pra dizer que foi uma surpresa. A gente veio comentando aqui sobre o quanto, né, a gente fez programas com o Normando, teve um Lado B Revista maravilhoso, um sobre o Trump, um sobre a ONU, teve 3, na verdade, teve um sobre a crise na Venezuela também, os 3 com o Normando, maravilhoso. A gente vem falando sobre isso, a gente vem alertando, né, que eles ONU mandou vão fazer... fax, né, pra Casa Branca repudiando os acontecimentos. A ONU, enfim... Mandou um fax. Tá coitada, né? Secretário... Se tivesse viva, faria 81 anos. Pois é. Enfim... Rest in peace. Pois é. Achei engraçado, né, que o premier canadense falou, né? Ó, estamos vivendo um novo momento e tal. E o Lado B, cara, veja o Lado B Revista, acho que é o 13. A gente não sei se a gente colocou nesse recesso no ar, que a gente colocou alguns, né, no feed. Mas o Normando, com aquela clareza dele, uma das coisas que ele fala é isso, né? Que a gente tem visto, que acabou o mundo multilateral que a ONU fingia mediar, pelo menos. Acabou. Enfim. E aí o cara foi lá e sequestrou o Maduro, tudo muito rápido, né? A gente até, eu e Fagner, a gente comentou, né? Que a gente... Enfim, a gente se dá o luxo de desconfiar de tudo, né? A gente, caraca... O povo venezuelano, por mais que a gente soubesse que estivesse dividido quanto ao Maduro, isso acho que tá bem claro, né? Depois do Chaves, o Maduro não é o Chaves, né? E aí eu entendo até críticas de setores da esquerda ao Maduro, porque o Maduro não é o Chaves, e você suceder um político igual ao Chaves, que transforma um país, que estabelece um regime, não é simples mesmo, é natural que houvesse esse tipo de divergência. Para começo de conversa, o Maduro não é militar, né? Pois isso é uma diferença... num país que se transformou militarmente. Enfim. E a gente, pô, caraca, não vai ter nada e tal. Pô, hoje a vice, né, já comentou aí, não, chega de falar dos Estados Unidos, parece que a vice ameaça romper com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ela foi um pilar, né, para que pudesse tirar o Maduro e ela continuar lá. Já vi teses de saída negociada. Enfim, pra gente simplesmente passar rapidamente como é que você viu isso, porque de fato a gente não ficou surpreso, mas ficou chocado de, em pleno 2026, um país que não poderia ser outro, Estados Unidos, entrar num país da América Latina e tomar o seu presidente como se realmente... Se foda-se. Não vai precisar abrir, a gente não precisa abrir, sempre falo isso também, a gente não precisa abrir os documentos da CIA, não precisa... A CIA, daqui a 40 anos, quando ela abrir os memorandos, a gente não precisa saber, porque o Trump vem a público e fala, não, o petróleo é bom, me interessa, acho que é legal. É isso aí. Chega de intermediários, né? É isso. É muito chocante, cara. Eu acordei, eu lembro nesse sábado,
Acho que foi Luara que falou agora no começo do dia 3, né? Eu nem lembrava que tinha sido Também nem lembrava que tinha sido tão logo assim no início, logo depois do ano novo. Mas eu lembro que foi num sábado e acordei chocado com a notícia, assim, né? Acho que a palavra melhor pra falar é essa mesmo, assim. E é isso, os Estados Unidos simplesmente entrou num país sem resistência, né, aparentemente sem resistência, sem muita resistência, melhor dizendo, sequestrou o presidente, tomou a refinaria e falou, é minha, foda-se, e é isso aí. Agora, porque a boca é minha. Quem falou que a boca é tua? Falou que a boca é tua, é isso aí. É muito chocante, porque quando você vê isso acontecer num país aqui do nosso lado, quem é que pede, né? A gente já vai falando isso há 10 anos, né? O que impede de fazer isso em qualquer país? Assim, os caras que quiserem fazer isso em qualquer país ao sul do Equador, eles fazem, e é isso aí. E segue a vida, segue o baile, né? É muito louco, assim. É muito louco o que a gente está vivendo. Não, a democracia foi pano de fundo dessa vez. Não teve um discurso. Não teve nada. Nem quiseram sustentar um discurso de... Simplesmente o petróleo é nosso. Tipo, isso aí. o Maduro é um tirano. Mas, tipo assim... A campanha do petróleo é nossa. É um tirano, mas é onde tá muito petróleo, né? O então, Trump meteu o petróleo é nosso. É muito doido, porque a gente que é de esquerda, né? Nós que somos, enfim, anticapitalistas, imperialistas e tal, a gente fala algumas coisas, né? Que é um lugar muito comum, que fica batido, acho que é entre a gente, não sei se vocês concordam, né? Que essa coisa do petróleo, por exemplo, a nossa geração cresceu ouvindo isso. O Irã, o Iraque, o Afeganistão, sei lá o que do petróleo, Venezuela, Cuba não é o petróleo, mas enfim. A gente cresceu ouvindo isso e, de um lado, a grande imprensa, alguns pesquisadores, mais, né, liberais, não, também tem aqui um pano de fundo, não é bem assim, é claro que tinha interesse, mas... E eu ficava assim, caraca, pô, realmente, né? É o petróleo, tipo, é muito claro que é o petróleo, mas, pô, é chato, você, cara, é óbvio que é o petróleo, vocês não estão se ligando, então também não vão ficar, tá, sabe? E agora o cara veio e falou assim, não, é o petróleo mesmo. O petróleo é nosso. A gente tem muito interesse, é muito petróleo, a gente pode deixar que a gente cuida. Os caras ouviram, né, muito a campanha do Brasil a respeito, e encampou lá, não, o petróleo é da Venezuela, é nosso, e foda-se. E aí, cara, assim, eu só indo um pouquinho além, né, diante das cenas, né? As cenas por si só são chocantes, mas eu queria ir até além um pouquinho nessa discussão da Venezuela, que depois, enfim, há quem, né, como você mesmo falou aí no debate da grande imprensa, e de uma maneira geral ficou tentando elocubrar muito sobre os motivos que levaram o governo lá do Donald Trump a fazer isso na Venezuela e imaginou, não, porque agora, né, a tendência é dar uma acalmada, não sei o quê. E aí, tipo, menos de 10 dias depois, que eu chego, não, porque agora, minha irmã, a Groenlândia é minha também, porque é isso aí. E aí eu fiquei, caralho, o cara não vai parar assim. E as pessoas elocubrando teses, assim, megalômanas de que, né, cara, a parada o plano é de expansão, é expansionismo mesmo. E aí eu tava conversando com uma amiga nossa, né, que é da área de relações internacionais, enfim, que é nossa colega Giovanna Ster. E aí eu fiquei pensando, né, porque eu fiquei matutando, falei, cara, se faz isso aqui do lado, cara, do lado de Roraima aqui, enfim, é um país que, cara, na pandemia, a gente tem que lembrar, assim, na pandemia, quando o governo brasileiro da época se negou a comprar vacina, se negou quando acabou o oxigênio no norte do Brasil, cara, quem mandou oxigênio para socorrer as pessoas em Roraima, no Amazonas, foi a Venezuela, cara. A gente chegou nesse estado, o Brasil, que é o maior país do Cone Sul, né? É o maior país do sul do mundo, né? O Brasil, cara, chegou a um estágio, num determinado momento de sua história, que ele se negou a levar oxigênio para cidadãos brasileiros que estavam morrendo asfixiados pela Covid-19, e quem socorreu essas pessoas, quem socorreu esses estados da federação foi a Venezuela. E aí eu fico pensando assim, se os caras fazem isso aqui, cara, do nosso lado, o que impede de fazer aqui na nossa terra, aqui do nosso lado, no nosso, não dá nem para dizer no nosso quintal, na nossa casa,
né? Nada impede. Assim, nada impede. Aí agora já tá com desejos sobre a Groenlândia. Eu conversava com a Giovana, falei, Giovana, assim, eu não vejo muita diferença entre o que está acontecendo agora e o que a gente vive, o que a humanidade, a gente não, porque a gente não estava aqui, mas o que a humanidade viveu em 1936, assim, não vejo, isso é o Hitler purinho, a política expansionista do Hitler purinho, invadir na Áustria, falar, é minha, e é isso aí, e tal, e aí a Giovana foi além, Fagner, eu tenho dúvida se é 1936, eu já acho que é 1898, e aí começa assim, porque a história vem se repetindo de maneira assustadoramente próxima, né? Os absurdos que quem teve a oportunidade de estudar, seja na escola, na universidade, onde for, os absurdos que a humanidade vivenciou na primeira metade do século XX e em alguma medida também no final do século XIX, aqueles absurdos todos que a gente via, né, na folha dos livros, a gente está vivenciando isso no dia a dia. A gente vivencia isso ao ligar a televisão e ver as notícias nos telejornais, a gente vivencia isso ao acompanhar pelas redes sociais, ao receber, né, nos WhatsApp da vida. A gente está vivenciando esses absurdos que há quase 100 anos, há mais de 100 anos, os nossos bisavós, tataravós, vivenciaram, né? Só que com uma diferença muito grande, né? Que eu tenho certeza que meu bisavô, enquanto, né, Hitler invadia a Áustria, meu bisavô não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, porque ele estava lá em Retiro do Muriaé, isolado, com uma outra reclamação sobre a vida, né? Que enfim, era um trabalhador rural e estava lá sobre uma outra realidade. A gente não, a gente acompanha em tempo real. Hoje em dia a gente está vivendo um século a cada semana. A sensação que eu tenho é essa. Toda semana é um século novo que a gente vive com esses acontecimentos, com a velocidade dos fatos e com a governabilidade do mundo. É isso, o mundo está na mão talvez de uma boa geração de psicopatas, como poucas vezes talvez a gente tenha tido notícia. É óbvio que o mundo nunca foi governado por gente razoável, né? Não à toa ele é o que é. Não à toa os livros de história estão cheios de atrocidades, mas a gente vive um tempo onde as distopias acabaram. A distopia é a realidade. Aquela coisa que o Belchior cantava, né? O meu delírio como é que é? A minha alucinação são as coisas reais. É isso aí. A vida, a distopia acabou. A distopia é o Jornal Nacional, a distopia é o X, a distopia é o WhatsApp. A gente recebe cenas da finada distopia todos os dias ao abrir os olhos. E é isso aí, o cara invadiu um país, roubou a refinaria, foda-se, é minha, e agora tá invadindo a Europa. De joelho, né? Europa de joelho. A Europa que, né? Frouxo, né, cara? A Europa que inventou o colonialismo e sempre, né, fez vista grossa aí com essa suposta governabilidade global que se propôs após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Fez vista grossa com o que acontecia no Oriente Médio, com o que acontecia na América do Sul, com o que aconteceu na América Central, com o que aconteceu na África. Só que agora a água tá batendo na bunda, e aí, enfim, aí é isso. E de joelho, né? É um continentezinho medíocre mesmo, porque assim, tem país que tem colônia até hoje, né? Como a França, um presidente frouxo, bundão, né? Que a única coisa que é legal que é os memes com Lula, né? Não fosse o Lula, provavelmente ia ser um medíocre de um país que é um país, né? Que já foi uma potência e tudo mais. E um sujeito medíocre, né? Que se deixou ser vazado pelo Trump, ser manipulado pelo Trump, né? É impressionante como a Europa está de joelhos, não sabe o que fazer, e rezando para que os Estados Unidos queira negociar, né? O Trump diz que não, vamos usar a força, não, vamos tentar comprar. E eles estão de joelhos, porque se os Estados Unidos falar assim, ó, né? São anos que os Estados Unidos vai alimentando ali, vai mantendo de cachorrinho. Se não estão com o cu na mão, não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada. Estão, com certeza estão, porque é isso, assim. Entenderam que aquela relação que parecia bilateral não é, né?
viram o tamanho dos Estados Unidos, cresceu, né, o cachorrinho do fascismo que eles alimentaram, né, que eles criaram, que ajudaram a criar, cresceu na mão dos Estados Unidos, né? E internamente é a mesma coisa, né? Quando você vê o Bill Clinton e o Obama, que são tão criminosos de guerra externamente quanto o Trump, quanto todos os outros, né? Quando eles falam assim, ó, galera, tá batendo na nossa bunda, como você falou, né? Essa expressão que é ótima, tipo, tá batendo na bunda, né? Então, ó, tá batendo no nosso pescoço a água, né? Que eu acho que faz mais sentido. Tipo assim, ó, os caras estão fazendo lá em Minnesota, vai deixar fazer, daqui a pouco tá espalhando. Vamos falar sério, o que está batendo não tem nada a ver com a democracia americana também. Tem a ver com a perda de poder deles. Isso. Com a disputa, com a fatia de poder deles. É isso, porque enquanto tem gente morrendo, o Partido Democrata está lá fazendo live, Alexandre Ocasio-Cortez está, meu Deus, invadiram a Venezuela, Senhor, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, é a ruína mesmo não da democracia, mas da democracia burguesa, da institucionalidade, e é isso que o Fagner falou. O que impede? Nada impede. É isso que eles estão provando. Só que eles estão dizendo o seguinte, com o Sul a gente mata. Com o Norte a gente compra. Vocês escolhem. É isso. Eles têm, até que eles têm um preço. A nossa vida não. Aqui, não vamos esquecer que antes de invadir a Venezuela, já estavam matando gente em barco e dizendo que, olha, narcoterrorismo, a gente tem direito de matar. Né? E aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Eu vou começar com 2 pontos, já estão entrando aqui, vocês não me chamaram, mas deixa eu entrar nessa conversa. Para poder começar com 2 pontos, talvez 3, né, e destrinchando. Então, vou colocar aqui, estou enumerando para vocês me puxar, falar, faltou isso e tal, e não me deixar estender demais. O primeiro, com relação a isso, assim, da Venezuela. Acho que a gente já entra perdendo com essa coisa que quando foi ali 3 de janeiro, começou, não, porque o Maduro, não sei, mas também não dá para defender o Maduro. Aí a gente já perdeu. Porque eu vou te dizer uma coisa, vem com essa conversa de o Maduro não é Chávez, o Díaz-Canel não é o Fidel. Mas é porque, né, eles eram militares. Se fosse qualquer um dos dois, o que eles iam dizer é que são ditadores, porque são militares. Então a gente sabe que a conjuntura é outra, e a conjuntura é outra provocada, porque também se dizia o quê? Que Dilma não é Lula, mas a conjuntura provocada sobre a Dilma também foi diferente. Né? Assim como eles dizem que mas o Lula tem muita sorte, olha o boom das commodities. E vai falar do aperto e da espionagem da Dilma, porque depois, isso era tratado na época, vocês lembram desses casos de espionagem da Dilma, que depois a Lisa pede desculpa até muito cedo, né? Não esperou 50 anos, mas isso aconteceu. E na época era tratada como coisa de maluco, de petista maluco. Não, isso aí é teoria da conspiração. E eu vivo dizendo aqui que não é porque existem teorias da conspiração que existem coisas malucas, que ela de fato não existe, que as conspirações não existem, elas existem. Então acho que a gente já perde de saída quando fica com esse papinho de não, mas o Maduro e tal, não vamos fingir que a Venezuela não vem sofrendo, a democracia venezuelana, a democracia, a República Bolivariana da Venezuela não vem sofrendo ataques de mercenários patrocinados por americanos, como faziam também em Cuba ali, dos anos 70, 80, até os 90, e fazem até hoje de forma a estrangular essas economias. Porque a forma como os Estados Unidos conseguem é a partir da dolarização do mercado, né, do mercado mundial. Então não vamos fingir, mas parece que a esquerda, principalmente a esquerda brasileira, gosta de fingir, gosta de ser enganada. Gosta de ficar aplaudindo o Partido Democrata, que está preocupado lá com as suas fatias. Não está preocupada eles não estão preocupados com o ICE matando o cidadão americano, e o que já é absurdo. Porque quer dizer, nossa, agora eles cruzaram uma fronteira, agora mataram um dos nossos. Né? Porque para essa gente, nós somos sub-raça. É isso que a esquerda do sul global, que estava ali, que vai morrer abraçada com o Boric, vai morrer abraçada com o Partido Democrata, vai morrer abraçada com um monte de leituras erradas que fazem das jornadas até hoje. E aí eu não estou condenando a jornada de junho, eu estou dizendo só que existem muitas leituras equivocadas de gente que também louvava as mesmas coisas, falava em Primavera Árabe, falava na Ucrânia, e o que a gente viu foi a fascistização dessa gente toda. Né? Não foi ninguém à esquerda, foi todo mundo mais à direita até chegar à extremidade. E nós estamos vendo isso agora. Quando se fala da Europa de joelhos, aí eu já quero passar para Não, aliás, pegar ainda de Venezuela, nós estamos aqui usando o termo sequestro, mas pensar que a grande mídia usa captura. Porque a figura do xerife americano ainda persiste. Ele pode matar sumariamente, né?
xerife está defendendo a sua, né, a sua região ali. Então, ele mata sumariamente, ele pode capturar. O que é alguém que é capturado? Alguém que já é procurado, alguém que já está condenado. É um bandido. Maduro e Cília Flores foram sequestrados, foram tirados do seu país para ser julgados pela justiça e leis de outro país. Isso é um ataque frontal a qualquer noção de soberania. E olha que eu acho que a disputa da soberania, que voltou agora com o tarifaço e tal, que acho que o governo do Lula aproveitou muito bem a gente ter falado isso aqui, mas essa ideia de soberania também tem que ser disputada, porque senão ela descamba num nacionalismo frouxo, nesse nacionalismo que fica aí de joelhos para o império. E aí eu vou para a Europa, porque a gente fala de fascismo, fala de Europa como se fosse agora, como se fosse no pós-guerra, sem esquecer que Hitler não surge sozinho. Os livros de história onde a gente estuda dizem que surgem. E é um susto quando você pega a conjuntura da Europa e fala, opa, alguém passou pano, esse cara não fica, né, o Fagner não fica de 36 ou até antes, né, para poder organizar um partido, organizar todo um movimento, e ali, não só na Alemanha, depois vem Itália e outros movimentos ultranacionalistas, que também não pode chamar, não toca nele, não fala de fascismo, né, o fascismo surge depois como termo, mas como movimento, como ideia, isso já muito antes. Não surge do nada, não surge sem ninguém passar pano, e a Europa passou pano, ajudou, gerou, tem parte nisso. E aí a gente ainda tem que falar de Portugal e Espanha, que todo mundo aqui, ó, não, mas não vamos confrontar, mas não sei o quê. Então, assim, é um susto. E aí eu vou aproveitar para poder indicar para quem tem interesse nisso também, né? Temos aí a Boitempo como parceira, mas a Fundação Perseu Abramo do PT tem um livro muito bom chamado Fascismo Ontem e Hoje, que faz... E é um livro até bem uma síntese muito legal, porque é um livro fininho, mas que faz bem essa síntese do que é o fascismo, esse fascismo, como é que ele foi gerado, e como é que a gente, enquanto esquerda também, aí, né, não falei exatamente no livro, mas eu estou colocando aqui, se adaptou muito a uma democracia burguesa gestada com ideias, né, com conceitos, com essas características, tudo que a gente conhece como democracia hoje, que defende como democracia, e defende a ponto de virar e falar, não, mas Maduro também não é flor que se cheire. Todas essas categorias, todos esses conceitos são gestados a partir do nome, né? Com ideias principalmente ali dos Estados Unidos, com essa coisa dessa ideia da ONU como uma grande apaziguadora e que não faz nada, não fez nada em Gaza, não está fazendo nada agora, não serve para nada. E a nota que o Lula soltou hoje, acho que foi hoje, né, dia 26 de janeiro, fala, né, daquele conselho de paz ali da Palestina, ele tenta trazer de novo para uma reforma da ONU, que é o que o Lula tem falado há algum tempo, a ONU retomar esse papel, mas não vai retomar nunca. Desculpa, assim, eu acho que nesse ponto acho a provocação dele interessante e tudo mais, mas não vai retomar nunca, porque não foi para isso que a ONU nasceu e não é para isso que ela existe ainda hoje, porque se fosse para isso, teríamos assento no Conselho de Segurança da ONU. E não é assim que funciona com aqueles vetos ridículos que só servem para poder castigar mais os povos de onde se pratica terrorismo contra o povo, que a guerra é um terrorismo contra os pobres. É isso que nós precisamos falar. Então, assim, a Europa está de joelhos porque não tem como se levantar há muito tempo, porque não se levantou quando precisou, em nenhum momento, né? Só se levantou a partir dessa ideia de que a culpa recairia sobre um Hitler, sobre um Mussolini, sobre ditadores pontuais e não sobre a estrutura que permite que esses ditadores se mantenham, né? Tenham poder, acessem o poder e se mantenham no poder, que é o capitalismo. Agora joga a carta. Mas é o capitalismo. E é isso. Né? O que permite isso é uma estrutura em que, sem o autoritarismo, ela não consegue perdurar. E aí eu vou para, sim, o meu último ponto, prometo, que é a questão dos recursos naturais. Nós estamos falando de petróleo, mas também nós estamos falando agora, quando fala de Groenlândia, muita gente fala de uma rota menor, questão do comércio e tal, mas a gente também tem que ver a localização, não é só comércio, né? Estamos falando do ar, estamos falando de exploração de recursos minerais também, tudo mais, num mundo que está colapsando, num meio ambiente que está colapsando. Então, Donald Trump, eu até acho que essa leitura, Fagner, essa coisa são psicopatas, né? Não deixam de ser psicopatas, sociopatas, enfim, mas que eles estão muito sãos, assim, quando se fala de dinheiro, né? Quando de dinheiro, eles ligam direto na realidade, não tem nada de loucura ali.
Uma galera que está para fazer negócio, eles estão super saudáveis e querem saber para onde que vão partir quando esse mundo continuar colapsando, né? Porque defendem, né, a manutenção da exploração de combustíveis fósseis. E aí, nós não vamos estar no mesmo barco. Essa galera tem bunker, essa galera consegue ir para lugares, né, agora, na era do capital, você consegue operar grandes quantias de dinheiro de lugares muito mais frescos do que em qualquer comunidade, qualquer favela que não tem nenhuma estrutura e a gente não tem grana, não está na praia como o jornal gosta de mostrar, né? Onda de calor, você não está na praia, você está na sua casa fritando, saca? E aí, quanto mais pobres os lugares, quanto mais quente também o lugar, a gente vai colapsando como sociedade, porque as relações ficam mais difíceis também, então a gente tem que falar de violência a partir desses termos, e aí é muito fácil operar grana, igual eles estão fazendo, enquanto aqui a gente está fritando numa guerra civil velada, sacou? Então, assim, e aí tentei condensar nesse último bloco aí um monte de coisa, mas para ver se, assim, tá tudo realmente ligado e ligado a isso. Então, a gente opera na radicalidade, na raiz dos problemas, ou nós vamos ficar dando volta atrás do nosso rabo, gente. Enquanto a cadela do fascismo está no cio, nós estamos dando volta atrás do nosso próprio rabo, falando, porque o Trump, porque o Macron. Realmente, são esses caras que estão ali, mas eles não estão sozinhos. Eles têm que precisar de muita gente, de uma estrutura que precisa ser enfrentada, senão o que nós vamos viver, já estamos vivendo parte da barbárie, mas o que nós vamos viver é a extinção. E a extinção nossa, né? Porque o mundo vai continuar aí, e pior, vai continuar com esses caras. A cadela do fascismo já passou do cio há muito tempo. Ela já pariu, ela não para de parir, nunca não parou de parir. Os filhotes já estão pois é. E aí, assim, só fazer o Nicolas. Já é um filho dos filhotes do fascismo. E aí, só fazendo uma correção histórica, porque eu acho que eu falei 1936, né? Na verdade, o Hitler, em 1936, ele ordenou a remilitarização da Renânia, né? Que foi, enfim, marcou o processo de expansionismo e tal, mas a invasão à Áustria foi em 38 e tal. Mas, enfim, 2 anos de diferença, 90 anos apenas de lá para cá, né? Enfim, nós ainda vamos completar 90 anos que isso aconteceu e as coisas parece que estão se repetindo, assim, na maior cara de pau e literalmente, foda-se. É isso. Eu sempre lembro de um colega que eu conheci na internet, naqueles grupos de amigos e tal, né? Que a gente fez muito quando a cadela do fascismo estava ainda nas primeiras semanas de gravidez, ainda não dava conta de que ela estava grávida. E aí tinha um liberal, um colega lá, liberalzinho, nem lembro o nome dele, é Marcelo, acho. E eu lembro que ele me falou uma coisa, e eu já tinha embate com ele, obviamente, né? Ele liberalzaço, na época mais tucano e tal. E ele falava, não, as guerras... Ele falou uma coisa que me marcou muito, que eu achava aquilo um absurdo. Eu refleti sobre aquilo, assim, tentei, né? Mas o que você quer dizer? Eu já achava um absurdo, porque enfim, né? Aí ele, não, as guerras do século XXI são guerras de informação, guerras da comunicação, guerras do financeiro, né? Só que naquela época já tava tendo guerra, obviamente o mundo não deixou de ter guerra. Todo ano tem várias. Né? Vários fronts aí na África, na Ásia principalmente, tal. Não tinha, a Europa ainda não tava chegando, na América Latina guerra também, as guerras que a gente conhece da América Latina, e eu ficava falando, mas o que você quer dizer com isso? Mas não, porque as guerras, os Estados Unidos, a Europa, a China, né, já tava ali, as guerras da informação, né, aquela coisa do financeira, né, hacker e mercado, tudo, né, no campo da hipótese e tal, não teria armas e tal, tá aí, os Estados Unidos 2000, eu queria muito perguntar pro Marcelo, filiado ao Novo, logo quando veio o Novo ele se filiou, não sei agora como é que tá. Enfim. Certamente uma mente arejada do debate nacional. Tá fazendo muita falta. E aí, o camarada, eu fico imaginando assim, por vontade, lembra que tu falava aquilo, cara? Puta, os Estados Unidos acabou de raptar um presidente, bicho. Não invadiu o computador dele, não buscou informação, não hackeou, não espionou ele, o celular dele, não. Os Estados Unidos invadiu um país, chegou lá no palácio do país e pegou o cara. Ele levou, e foda-se, tirou foto. E matou gente. As pessoas, a gente não vê falando em todo lugar. Cubanos, principalmente.
Antes do ano, eu falei, né, dos barqueiros, né, dos Isso. pescadores lá e tal, no mar ali, mas depois também, e sequestrou navios. Isso. Então ninguém chama esses caras de pirata, ninguém fala que esses caras são ditadores, ninguém fala que esses caras são terroristas, Isso. porque não noticiam, e aí não precisa nem ao seu amigo, não, pode pegar jornalistas da grande mídia que estão aí, imperialismo, nossa, mas que esses termos, olha como é que a esquerda é antiga, olha como pensa, olha, parece que parou na Guerra Fria, paramos na Guerra Fria, não, vocês é que fazem questão de não ver que é uma guerra que está esquentando pro nosso lado, porque agora é no nosso quintal. E falam isso mesmo, a gente é militante, né? Verdade. Mataram cubanos, inclusive, que faziam a guarda do Maduro. Verdade, bem lembrado. Enfim, é isso. Essa é a realidade. A gente queria fazer um bloquinho também rápido aí sobre a eleição, acabou que não deu tempo. Que é isso, né? A gente fica 2 meses sem falar, e aí quando a gente tem a oportunidade de falar, e aconteceu pouca coisa, né? O mundo tá muito tranquilo ultimamente, tá acontecendo quase nada. Eu acho que foi um dezembro, janeiro. Ultimamente tem sido, né? A gente não tem sossego mesmo. Mas eu acho que foi ainda pior, né? Acho que esse ano foi ainda pior. Porque eu lembro que a gente entrou em recesso, assim, na primeira semana, segunda semana de dezembro, e comendo o Congresso. Eu falei que o Congresso não tá em recesso, não, porque o STF recesso. Ou seja, porque já tinha o caso do Master, foi em novembro, né? Então, assim, ou seja, a gente entrou em recesso já meio que, tipo, sem poder entrar. Mas aí, né, a gente também precisa cuidar da gente. Então foi um ano muito atípico, assim, mais do que o comum. Eu tive essa sensação. Então, a gente não falou de eleição. Teremos muito tempo para falar de eleição. A gente queria pincelar aqui o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, por enquanto sem candidato da extrema-direita, né? O Castro saindo para ser candidato do Senado sem deixar o Bacelar. Bacelar, nesse meio tempo, Bacelar foi preso, foi solto, foi afastado. Bacelar já tá, coitado, já rodou. Agora é o De Laroli que tá mandando as cartas. Siciliano, né, do PT, podendo voltar aí para presidente, para governador interino. Falar do Tarcísio, que já confirmou que vem para reeleição, né, ganhar a reeleição lá em São Paulo, também vai ganhar, né, provavelmente. O Flávio Bolsonaro, que parece que vai ser mesmo o pré-candidato aí dos fascistas. Então, várias coisas que a gente tinha para falar, para pincelar, tá pincelado aqui, bem pincelado, mas a gente vai falando aí nos próximos meses, a gente vai ter bastante assunto. Será um ano longo, ano de eleição presidencial no Brasil, não tem jeito, é longo mesmo. A gente vai se despedir, muito obrigado, galera. Vê aí quem deixou o like, por favor, veja se deixou o like, veja se tá inscrito, manda essa live, se curtiu a live, manda essa live, compartilha a live lá, os grupos, né, tem a galera, às vezes tem grupo da galera de esquerda, a galera comunista, a galera petista, né? A galera anticapitalista, anti-imperialista. Manda nos grupos, pede o like, pede pra, enfim, dar uma olhada, vai que gosta, né? De repente não conhece o lado B. Quem não conhece o lado B, depois de 10 anos, tem a chance de conhecer a gente aqui na live. Muito obrigado a você que ficou. Deixa seus comentários aí de onde vocês são, que eu quero ler no final também. Qual cidade vocês estão falando, nome, pra gente deixar aí o alô completo, tá bom? Fagner Torres Lima, boa noite, semana que vem estaremos de volta, vamos que vamos, é isso. É isso, boa noite. Queria só fazer um comentário, né? Como falei no início, eu ia falar no início, mas não era o momento, mas agora eu acho que para encerrar. Enfim, é uma notícia ruim também, porque a grande maioria das notícias que a gente recebe são ruins, mas assim, é só deixar registrado a minha revolta com a notícia que chegou até mim hoje, ou ontem, já não lembro. Eu tentei, na medida do possível, ao longo desse período, ficar ao máximo afastado do hard news, né? Já que eu tive essa oportunidade, também tive a possibilidade de fazer trabalho de campo, então quando estou no trabalho de campo eu já fico mais desligado mesmo. Mas ontem chegou para mim a notícia lá do brutal assassinato do cachorro Orelha lá na Praia Brava, em Florianópolis. Essa história me revirou o estômago também, como muitas outras me reviram o estômago. Um cachorro que era tratado, um cão é considerado um cão comunitário, né, das pessoas lá que vivem ali naquela região, na Praia Brava, em Florianópolis, foi brutalmente assassinado a pauladas por um grupo de adolescentes que são os principais suspeitos. Segundo o noticiário, 2 desses adolescentes, inclusive, saíram do Brasil, né? E um adulto envolvido com esses adolescentes teria ameaçado pessoas que foram testemunhas desse crime. A gente tem que sempre lembrar que, assim, maus tratos animais no Brasil é crime, é considerado crime.
E, enfim, fiquei muito revoltado com essa notícia, infelizmente. Como falei no início do programa, sou uma pessoa que gosta muito dos animais, tenho os meus animais, cuido dos meus animais com carinho como acho que deve ser, e ver ainda em 2026 a gente saber que esse tipo de coisa acontece no Brasil, que é óbvio que acontece, né? Se aqui no Brasil as pessoas dão paulada em gente, não vão dar um paulada em cachorro, né? Essa é a sociedade selvagem que a gente vive, e que a gente está aqui há 10 anos tentando construir né, uma sociedade minimamente diferente. E essa sociedade minimamente diferente, ela vale para os seres humanos e vale para os animais que convivem com a gente também, né? Então, deixar aqui o meu repúdio com essa barbaridade que chegou lá de Santa Catarina, mostrar a minha solidariedade às pessoas que cuidavam do Orelha e que que estão profundamente afetadas com o que aconteceu, e pedir justiça, que essas pessoas que fizeram isso não saiam impunes. Quem tem um animal de estimação sabe o quanto é importante, enfim, para as nossas vidas, a vida desses seres, e quanto nos ajudam nos momentos difíceis. Os gatos e os cachorros é que muitas vezes, quando os seres humanos não estão muito aí com a gente, os gatos e os cachorros é que ficam do nosso lado. Então, deixar meu repúdio, meu pedido de justiça aí pelo Orelha, e um abraço para as pessoas que que estão sofrendo com o que aconteceu lá na Praia Brava, em Florianópolis. O cachorro da praia, né, que o pessoal cuidava, ou seja, o cachorro comunitário. Realmente, esse caso também me dei conta. Estive em Florianópolis, inclusive, né, esse começo de mês. Um caso bárbaro mesmo, né? A gente realmente... E tudo que a justiça está fazendo para não julgar os adolescentes, né, que teriam cometido, acobertado por adultos. É um escândalo mesmo. Um escândalo, inclusive, que diz muito sobre a justiça no Brasil, né? Luara Ramos, boa noite, até semana que vem, vamos que vamos. Valeu, Caio, Fagner, valeu todo mundo que está aqui com a gente, ficou até o final, que quem está ouvindo depois também está valendo, quem vai compartilhar aí essa live de nova temporada, 10ª temporada, metade das temporadas eu estou aqui com o Lado B, então só agradecer por mais essa parceria aí, por mais um ano. O Lado B, como eu sempre digo, eu gosto de repetir isso, né? Me permite conversar e conhecer gente que eu nunca nem sonharia em conhecer, e aí eu falo tanto dos entrevistados, tanto dos colegas aqui panelistas, quanto, e principalmente, eu tenho que fazer essa média, viu, gente, com os nossos ouvintes, a nossa comunidade Lado B, porque é real, assim, a gente conheci muita gente bacana, e espero que nós possamos continuar trocando. Eu coloquei aqui, falei, né, das nossas dicas, mas também tragam também o que vocês têm visto e ouvido, que eu acho que isso é muito importante. O Caio falou, a gente saiu de recesso e continua acontecendo coisa, mas a gente para não só para descansar a cabeça, porque eu acho que é meio que impossível, viu, Caio? Descansar a cabeça sendo latino-americano nesse momento, nessa quadra histórica, mas para a gente poder deixar as ideias decantarem um pouco também e trazer aqui isso em forma de análise, em forma de conversa, nessas trocas que eu acho que são importantes para a gente se entender no mundo, para a gente se posicionar também nesse mundo e para a gente agir, que é fundamental. Então, obrigada por mais essa parceria, mais essa temporada, vamos junto, e que esse ano, né, ano puxado, tem eleição, mas tem Copa do Mundo também, que eu não sei o que vai despender de mais energia, porque é Copa do Mundo nos Estados Unidos, né, com um inédito prêmio da paz concedido pela FIFA ao Donald Trump, enfim, várias marcos históricos aí para esse ano, promete, e eu espero estar na companhia dos melhores, que dizem que é junto dos bons que a gente fica melhor, né, Fagner? Então, vamos junto, pessoal. Até a próxima. Já tem isso, né? A FIFA, como se não bastasse ser uma instituição completamente corrupta, oligarca, escrotíssima, também vai embarcar aí. Assim como, né? Aí importa para as notícias de que o Lula está querendo
Mundial de Clubes em 2029 aqui, a gente fala, pô, FIFA, uma entidade tão A FIFA amigável. Conversa A com todo FIFA mundo, não é um exemplo muito bom de democracia também, Nunca né? foi. Uma instituição que em mais de 100 anos teve meia dúzia de presidentes, não é assim, lá, é isso. É a natureza do escorpião, né? É óbvio que ela descambaria pro fascismo. Por que ela não descambaria? Mas enfim. Então tá aí abraçada. E o Lula tá Mas a FIFA não faz política, faz esporte. Faz sim. Já diria o tricolor João Avelange. Mandar aqui então um salve aqui pro Lucas, deixou o alô dele, nosso Guga, como sempre, com a gente mais um ano, um bom ano novo, vai rebobinar, então espero que goste, Guga. O Yuri tá em Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, um abraço pro Yuri. A Priscila tá aí na Praça Seca, no Rio, valeu, Priscila. E o nosso Augusto Pirilo, cheguei no final, mas vou ver tudo de novo, muito bom. Um abraço pro Pirilo. O homem de Nilópolis, Beija-Flor vem grande, hein? Beija-Flor vem quente. Mandar um abraço aqui também. Camarada que me viu num pagode numa sexta-feira de dezembro, dessa que eu fui sassaricar por aí, o camarada chamado Thor. Eu ainda perguntei pra ele, eu fui muito indelicado, mas eu já tava meio chapado. Eu falei, Thor? Mas o nome é Thor. Não, mas é Thor mesmo. Eu fui meio chato, né? Tipo, o nome do cara é Thor, né? Tipo, existe, né? O nome que ele tá aí. Mas eu fiquei chocado de o cara ser Thor. Então, Thor, tu me viu no pagode lá no Buraco do Lume. Tinha um pagode rolando solto lá, um furduncinho. E ele me chamou, ele, pô, tá do lado B. Me viu cantando pra cacete lá, tá do lado B e tal. Então, um abraço pro Thor, ouvinte, que eu encontrei lá no começo de dezembro. E é isso, a gente tá encerrando por aqui. Você que estiver no podcast, muito obrigado também a quem ficou também na live. No podcast, já deixa seu comentário. Tem podcast, tem aplicativo que você pode deixar comentário, que você pode avaliar a gente. Pra gente é importante. Tudo que vocês puderem interagir com a gente é fundamental. Repito, Lado B, 10 anos, a gente quer fazer acontecer, quer ser ainda mais presente, quem sabe fazer mais live, fazer mais vídeo, fazer evento em outros lugares, evento aberto a espectadores. A gente tem essa vontade de fazer tudo, a gente precisa que você esteja com a gente conta com vocês pra gente estar nesse ano muito importante pro Lado B, 10 anos, o ano de eleição presidencial. Então, por favor, estejam com a gente da maneira que vocês puderem. A gente precisa do engajamento de vocês, não só o financeiro, mas também de audiência, de like, de compartilhar, de comentar, de afagar a gente nas redes sociais, de dizer que a gente é muito bom, dizer que o Lado B é muito legal. Tudo isso a gente vai fazer muita diferença pra gente esse ano, tá bom, gente? É isso, semana que vem a gente volta, nossas análises criteriosas, embasadas, técnicas dos sambas e dos enredos, principalmente do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A gente vai falar de carnaval, vai abrir a temporada de carnaval. No Lado B a gente conta com você. Pro Lado B continuar como sempre foi, e sempre será contra-hegemônico, independente, anticapitalista e anti-imperialista também, né? Que somos tudo isso e mais um pouco. É isso, até semana que vem. Forte Amplexo. Até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.